Gente, hoje o vídeo é segurança em escolas. Aqui quem me segue há mais tempo já sabe que eu falo de liderança, segurança, falo de método Disney. Não vou falar nada. Primeiro você vai ouvir. Quer tomar uma limpada na cara? Se chama... Vem aqui. Ô, mosquito de padaria. Muriçoca, vai jogar lá. Vai lá jogar aquele... Olha que ela tirou. A muriçoca. Bem chata, feia, horrível, feia. Olha aqui, eu sei. Você viu? O pessoal que faz filme de terror, eu sei. Senta aqui. Só fala para aqui, né? Senta aqui. É. De forma lúdica, uma das mães usou um boneco para conseguir confirmar as agressões físicas sofridas pelo filho de 2 anos e 5 meses. Oi, o que a tia da escola faz? Putaleda. O que mais que ela faz? Putaleda. Puta, como que ela puta a Lela? Mostra, puta a minha Lela, igual a tia da escola faz. Ela faz assim? Aí a tia da escola puxa a orelha e o nenê faz o quê? Nenê chora. Nenê chora. Como que o nenê chora? Isso, gente, é uma creche com crianças que deviam ter uns 3 anos no máximo. Eu costumo falar que quando a gente trata de segurança em escola, a gente tem que ver, não é só o aluno, porque na cabeça das pessoas está entranhado aquilo de que o aluno é a desgraça, o aluno é os Enzos e as Valentinas. É o que a gente mais escuta professor falar. Tem muito perfil de professor que você for olhar, você olha e fala, gente, eles falam que as crianças fazem discurso de ódio no Discord, e esse Instagram é discurso de ódio, só não está no Discord e é de professor? Toda vez que eu falo de segurança em escola, normalmente eu arrumo encrenca. Por quê? Porque professor não gosta de ouvir isso. Tem muita gente boa trabalhando? Óbvio que tem. Mas tem muita gente que não está nem aí, não está a fim de continuar? Tem também. É como os pais. Tem pai que sabe ensinar o filho segue regra, não passa do limite, nem nada. Com o professor é a mesma coisa. Esse tipo de absurdo acontece em todas as fases, todas, desde os pequenininhos até a universidade. Eu mesmo quando estava fazendo pedagogia, direito eu nem falo, né? Mas quando eu estava fazendo pedagogia, tinha aqueles benditos professores que adoravam aquelas ideologias políticas desnecessárias dentro de sala de aula. Isso é uma coisa que tem também e tem que parar, porque já há muitos anos tem isso. Você está com pessoas em formação no ensino médio, então não tem lógica você ficar com um discurso ideológico dentro da sala de aula. Mas o professor que abusa realmente do poder, o professor que desmerece, que faz bullying com os alunos, também tem. A gente precisa entender como escola que a gente precisa treinar o professor que está ali com a gente. A gente precisa selecionar e saber quem fica e quem não vai ficar mais. Porque tem muita gente que já está realmente de saco cheio com a educação, até porque muita escola nem cuida de controlar as crianças, não vai para cima do pai quando a criança está passando do limite. E aí a coisa só vai evoluindo. O cara chega uma hora que ele não consegue realmente dar aula e surta. Mas o que a gente está falando é de outro tipo de professor. É esse aí do vídeo que eu coloquei. Professor que já na vida, porque a pessoa para chegar onde chegam esses professores é porque já não tem limite nenhum, né? Eles são tão sem limite quanto os alunos. Isso que aconteceu foi nojento, mas acontece com todas as idades. Muitas vezes o aluno ele não sabe levar isso para casa, ele nem consegue levar. Porque não acha que o professor está passando do limite, ou porque o professor passa do limite, mas ele fala e o pai desconsidera porque acha que o professor, figura santa, imaculada, como aguenta os aborrecentes. Aliás, eu odeio esse termo. Não existe aborrecente. Existe gente que não sabe criar filho. Ponto. Isso existe. Porque filho, gente, é CD em branco. Você pega aquela coisinha lá limpinha e você vai pôr informação ali. Aí chega uma hora que não é mais você que põe, aí a rua passa a pôr, que são os coleguinhas da escola e tudo mais. Então, o que a gente tem que pensar? Um professor bem treinado e bem selecionado, ele não faz esse tipo de coisa. Porque uma pessoa dessa não pode ser considerada nem professor. E como existe em todos os níveis, a gente precisa repensar muito de como está a educação no Brasil. Se você achar que eu estou falando besteira, dá uma procuradinha em perfil de professor no Instagram, no TikTok, e aí você vai ver o que é que professor fala de aluno. Você vai no post e desce nos comentários para ficar abismado com os absurdos que você vê. Muita coisa do que a gente vê ali, a gente sabe, fala, pô, os pais estão deixando fazer isso mesmo. Mas muita coisa você vê aquele discurso carregadão de ódio mesmo. Então, se você odeia tanto a tua profissão, por que você está ali? Sabe, pede a conta e vai ser feliz em outro lugar, vai fazer outra coisa. Sabe, não quer fazer absolutamente nada, fica em casa dormindo, mas ficar na escola e agredir aluno, não dá.
Até porque, mais uma vez, eu vou falar aquela mesma ladainha de sempre. A escola recebe a guarda do aluno. Então, você não pode bater, você não pode xingar, você não pode humilhar, você não pode fazer nada disso. A gente tem como mudar esse cenário na escola, tanto que aqui eu tenho treinamento certinho para a escola andar redondo, sem problema nenhum. Não dá para a gente ficar naquela de, o professor está desanimado, vamos fazer uma palestra de motivação. Motivação para o professor não resolve. O que resolve é técnica para usar com o aluno, inteligência emocional, dentro de sala de aula. É isso que resolve. E para a gente acabar com esse tipo de coisa, é tirar isso aí que nem professor é, né? Porque para agir desse jeito, professor não é. Tirar isso e separar realmente da educação. Enquanto não houver essa faxina, violência em escola vai continuar ocorrendo. A violência em escola não acontece só do aluno para o aluno, do aluno para o professor. Acontece também do professor para o aluno. Quando eu vejo um massacre em escola, a primeira coisa que eu vou ver é como que estava lá a relação. Porque muitas vezes esse aluno já está tão de saco cheio, com todo mundo enchendo o saco, mais o professor. Eu estudei, você estudou, todo mundo estudou. E pode fazer puxar pela memória aí, que você vai ver que tinha professor que passava do limite, desrespeitava e não estava nem aí. Era aquele de eu falo, você cala a boca, eu falo, eu mando, a sala é minha, não vai no banheiro. Gente, esse é o absurdo máximo. O não vai no banheiro, quando um professor fala isso pra mim, juro que eu tenho vontade de... Fala, porra, não tem lógica você falar um negócio desse pro aluno. Sabe, você tem que fazer combinado com o aluno e ele tem que cumprir. Não cumpriu, bota o pai na jogada, chama a coordenação, mas pelo amor de Deus, falar que o aluno não pode ir no banheiro é absurdo, é idiota. A gente não pode fazer um negócio desse, sabe? Não tem lógica. Yara, mas meu aluno só quer passear, tudo bem, então você deixa ele passear, chama o pai dele, porque é óbvio que a escola precisa estar com um esquema de segurança legal, não pode ter aquelas áreas que não tem ninguém e tudo mais, né? Mas você chama o pai, você avisa para a coordenadora, fala, olha, tá acontecendo isso com fulano, chama o pai. A coordenadora chama o pai, conversa com o pai e fala, olha, tá acontecendo isso com o seu filho, o senhor toma uma providência. Porque é o pai que tem que tomar providência. Sabe, tem coisa que não é a escola que faz mágica e consegue. Se ele não aprender dentro de casa que ele precisa respeitar limite, regra e tudo mais... ele vai chegar na escola fazendo o que quer e ninguém vai conseguir trabalhar. E quem perde? Todos os outros alunos que não são como aquele. Então, a gente tem que pensar muito bem. Se a gente quer ter professores bons na escola, a gente tem que fazer o treinamento ideal. Esse treinamento, inclusive, de inteligência emocional que a gente tem, é exatamente para poder ensinar como é que o professor vai agir nessas horas. Se não fizer isso, gente, sinto muito, nós vamos ter violência cada dia maior dentro da escola. E no próximo ataque, às vezes não vai ficar só nos alunos. Vai partir para professor também. Fica aí a reflexão para vocês. Se gostou do vídeo, já peço que compartilhe. Se achou uma porcaria, xinga também, porque eu também não tô nem aí, eu posso responder. Dependendo do que você responder. Gente, eu vou contar até uma fofoca para vocês. Eu e meus causos, né? Eu preciso contar essa. Teve uma vez que 2 professoras vomitaram tanto no meu Instagram, falaram tanta merda, que sinceramente eu escutei aquilo, eu olhei, na hora até respondi, e assim, eu não respondo brigando, eu respondo para falar, olha, é assim, por isso, tem que ser daquele jeito, eu vou explicando para ver se a pessoa tem um pouco de QI. E ela dizendo que era mestre, doutora, foi por ser mestre, doutora, se mata então, né? Porque você chegar ao doutorado ignorante desse jeito, pelo amor de Deus, você não consegue nem dialogar com outro adulto, eu imagino o que você faz com um aluno. Aí quando elas começaram a falar muita sabe o que eu fiz? Falei, eu vou bloquear as 2. Chega, apaguei os comentários e bloqueei. Porque não tem lógica, né? Você deixar um professor vomitando o que quer lá o tempo inteiro. Pô, você tem que dar um exemplo se é professor. Tem que se ligar também, né? Não dá pra gente ser tão louco assim de achar que não, professor é porque é professor, pode falar o que quer. E para vocês pais que acham que professor pode falar o que quer, é melhor ficar esperto, porque o respeito precisa de todo mundo para todo mundo. De professor para aluno, de aluno para professor, de professor para pais, de pais para professores, porque esse tipo de desrespeito acontece muito em escola e não pode existir. Com o treinamento, a gente resolve isso. Com uma consultoria bem feita de segurança para a escola, a gente resolve isso. Fica aí uma reflexão. Até a próxima. Gostou do vídeo? Compartilha. Não gostou, como eu disse, xinga. Até o próximo vídeo.